Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Fazenda, Rogério Galo, que prometeu voltar aqui e está voltando nesta sexta-feira, e nós vamos conversar hoje, depois que o governador já fez o pronunciamento lá na Assembleia Legislativa. Então nós vamos pedir ao secretário de Fazenda, Rogério Galo, um detalhamento disso. Secretário, não foi um equívoco de estratégia do governo? Porque os chefes de poderes não sabiam o que o governador ia falar. E depois eu ouvi a sua explicação, depois que o governador falou, você foi entrevistado pelo repórter Paulo Coelho, e você dava a explicação: não, isso não vai ser feito assim, vai ter que ser aprovado por lei. Se tem que ser aprovado por lei, por que dar surpresa para os deputados? O próprio Botelho disse que não conhecia o teor e essa necessidade do Fundo de Estabilização Fiscal. O senhor acredita que em ano de eleição, porque eu tenho uma convicção, acho até que é um dos defeitos do país, não é do Mato Grosso não, nós somos uma república corporativa, não somos uma república federativa. Infelizmente, deveríamos ser uma república federativa para olhar a floresta. Nós estamos treinados a olhar a árvore. Você acha que no ano de eleição eles vão votar esse remédio amargo? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Laís, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Antero, de fato eu concordo contigo nessa sua avaliação sobre a árvore e a floresta, né? Acho que nós devemos olhar o todo para que as nossas medidas nunca sejam paliativas, né? Que sejam medidas de fato estruturantes. O governador, quando fez a abertura do ano legislativo, com a fala dele lá, participou, né, da abertura do ano legislativo na Assembleia, presidida pelo deputado Botelho. Ele levou a proposta que já vinha, de algum modo, o diagnóstico, pelo menos, isso já tinha sido compartilhado com os poderes. Tanto que nós fizemos uma reunião uns 20 dias atrás, foi amplamente divulgada, sobre a discussão de se a gente tem ou não condições de pagar o que está previsto na LOA para os poderes, em função da situação do fluxo de caixa do Estado. E estabelecer até uma diferenciação em relação ao que a PEC resolveu do ano passado e para aquilo que é necessário hoje para resolver o nosso problema do dia de hoje. A PEC, ela resolve o problema do futuro, que é a questão do teto de gastos, né? Nos próximos 5 anos você vai ter um crescimento da despesa pública não atrelado à receita, mas sim atrelado à inflação. E aí, quando você tem uma receita performando e essa esperança, né, que o crescimento do país volte a acontecer como já está ocorrendo, todo nós mundo tem dito que vai crescer e vai crescer mais do que esperava. Então, assim, estou esperando 3,8, 4 de crescimento. Perfeito, já para 2018, 2 e no ano que vem já quase 4%. Então nós teríamos aí um superávit. Não, estão esperando 2018, 4. Ouvi na CBN ontem. Tomara, oxalá que sejam os 4 mesmo, que nós tenhamos nesse ano uma condição de arrecadação melhor e que sobrem recursos, então, para que a gente cubra os déficits. Essa é a questão, esse é o racional da PEC do teto do gasto que foram aprovados. Então, assim, é um remédio para o médio e longo prazo. E agora nós temos um problema de fluxo de caixa. Eu dizia isso na semana passada aqui, que na arrecadação que nós temos do mês, respeitando os recursos que são dos municípios, o Estado não pode enxergar no seu fluxo de caixa os 25% do município, no ICMS, os 50% do IPVA e o Fundeb. Esses recursos, eles são dos municípios e estão sendo religiosamente respeitados. Do Zumbi 200 sobram, portanto, que foram arrecadados em janeiro. Acho que essa ilustração é boa, até para a gente poder entrar no nosso diálogo aqui. Do Zumbi 200 que foram arrecadados, portanto a gente tira a parte que vão para os municípios, que não é recurso do Estado, é recurso dos municípios, e isso foi absolutamente respeitado durante todo esse mês e será no curso do ano. Sobram 750 milhões. Dos 750 milhões, nós temos em torno de 230 milhões que são dos poderes. Sobrariam 520 milhões. A nossa dívida hoje com a União, mesmo renegociada uma parte dela por conta da Lei Complementar 156 federal, nós temos ainda uma dívida, por exemplo, só do VLT, ontem nós acabamos de pagar, anteontem
ontem nós pagamos aí 14 milhões de reais da dívida do VLT com o BNDES. É uma parcela mensal. Então, se nós temos uma dívida hoje mensal, que somos obrigados a honrar, né, que é do Estado, antes de pagar servidores, tem que pagar essa dívida, porque senão colapsa o Estado, em torno de 70 milhões de reais. Então, nós estamos lá em 550 milhões, tirando 70, nós caímos para 480, que é exatamente o tamanho da folha. O nosso problema é que a gente não consegue, cumpridas essas obrigações, nós não conseguimos chegar aos grupos 3 e 4, né, do orçamento do Estado, que é o custeio da máquina pública, né? E é o custeio da máquina pública onde o servidor e o cidadão sentem. É a precarização, é a dificuldade que nós temos para pagar todos os contratos do Estado, na área de saúde, na área de segurança. Aí entra a questão da viatura, aí entra combustível, aí entra os contratos com os hospitais regionais, enfim. Nós temos, de fato, hoje, no fluxo de caixa, uma dificuldade imensa. E tanto é verdade que no ano passado nós fechamos com um déficit que será representado aí pelos restos a pagar em torno de R$1 bilhão. Então, e esse fluxo de caixa, Antero, é importante deixar claro que tem uma perspectiva da despesa, mas tem uma perspectiva da receita também. No ano passado, nós tivemos, ao longo do ano, nas receitas correntes, aquelas que são ingressadas regularmente todos os meses, uma frustração. Nós acabamos ficando muito dependentes da atuação, às vezes, da Procuradoria, do Ministério Público, da Secretaria de Fazenda, em arrecadações extraordinárias. De fato, geradores que já aconteceram e que, portanto, entram recursos eventuais, sazonais, e entram mesmo, no passado entraram, só que eles entram geralmente no último trimestre. Então, se você tem uma frustração na receita corrente do ICMS, que é o principal tributo, de 700 milhões, se você divide por 12 isso, você tem uma frustração mensal de 60 milhões de reais. E isso representa 1/3 do custeio da máquina pública estadual. É muito relevante. É por isso, então, que existem atrasos com fornecedores. Mas a máquina tem que se cuidar também, secretário, porque assim, no dia que o governador fez o discurso, um dia depois, eu recebi um telefonema, evidente que não vou dizer quem é, porque deve ser funcionário das Setas, que o pessoal das Setas foi fazer planejamento no Hotel Águas Quentes. Então é um negócio assim, de doido, né? Quer dizer, na hora que o governador está na Assembleia fazendo aquele discurso, aí um dia depois um funcionário das Setas, indignado, né, liga falando de um planejamento no Hotel Águas Quentes. Antero, se fosse por conta de cada um deles, está tudo bem. Agora, se for por conta do Estado, eu não conheço, de fato, eu não conheço a ação. A secretária Mônica, ela conhece a dificuldade, a secretária de Trabalho e Assistência Social, ela conhece a dificuldade do Estado. Eu não sei exatamente o que ocorreu aí, mas o que eu posso. Tenha sido o final de semana e cada um deve ter arcado, né, com as suas despesas. Porque não é diretriz. Inclusive, tanto pela Procuradoria, agora pela Secretaria de Fazenda, eu tenho um assento no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CONDES no Estado. E lá nós estamos cortando, porque antes de fazer qualquer empenho, passa pelo CONDES autorizar ou não. Nós estamos cortando absolutamente todas aquelas despesas que são desnecessárias. Nós estamos só aprovando aquelas que são efetivamente obrigatórias, que vão no sentido do funcionamento da máquina pública. Por que o Estado pagou hoje? O Estado conseguiu dinheiro para pagar hoje? Como? O Estado só teve esse dinheiro para pagar. Primeiro, porque não passou janeiro para os poderes, ou passou janeiro para os poderes? Vamos lá. Sobre poderes. Ou usou o dinheiro do FETAB para pagar a folha? Não. O que nós fizemos em relação a janeiro, o custeio dos poderes, por um diálogo que fizemos, eles não foram ainda repassados, né? E estamos dialogando com o Tribunal de Justiça, mas tivemos em relação aos demais poderes o consenso. Isso não pagaria? São em torno de 70 milhões de reais. Faltaria em torno de 70 milhões de reais. Mas nessa semana também, Antero, é importante deixar claro, e nós estamos sentados, estive essa semana já no Tribunal de Justiça, anteontem, hoje agora, 10h40, tem uma reunião com o procurador Mauro Curvo, com o promotor de Justiça Mauro Curvo, procurador-geral de Justiça, enfim, nós estamos dialogando para encontrar esse consenso. Estou apresentando os números de forma muito transparente. Mas o que ocorreu? Nessa semana, nós tivemos uma surpresa, que foi uma boa surpresa em relação ao Fundo de Participação dos Estados, quer dizer, isso já demonstra um aquecimento da economia nacional, então já melhorou um pouquinho, nós tivemos um repasse um pouco
melhor do FPE, e também nós sentimos, e é isso que nós dependemos do nosso fluxo de caixa, que se frustrar 2 dias, é excesso não. Como nós não temos poupança, o Estado tem uma dificuldade tão grande que não tem poupança para reserva, para chegar num evento tão importante como a Folha e já ter assegurado os recursos, nós dependemos da arrecadação do dia. Então, nessa semana também, em 2 dias, nós tivemos uma boa arrecadação de ICMS. Nós estamos reputando isso, a imagem que nós estamos criando de que, a partir de agora, e nós vamos intensificar as ações de combate à sonegação, fortalecer os postos fiscais, fazer os volantes de fiscalização nos municípios mais importantes, mais relevantes, e eu acho que isso tem gerado, e é bom que gere, porque se não gerar, nós vamos chegar, de fato, aos sonegadores, uma corrente positiva para que a gente comece, de fato, a melhorar a performance da nossa receita corrente. Quer dizer, aquelas operações que estão ocorrendo no mês, o contribuinte ele tem que chegar no final do mês e oferecer a tributação, né, do ICMS, enfim, do tributo que seja cobrado pelo Estado. Tá, para que foi usar dinheiro do FETAB para pagar a folha? Não, do FETAB essa semana não. Nós não estamos utilizando. O FETAB, Antero, nós temos a possibilidade, por lei, pela Constituição, de retirar até 30%, que é a DRE, né? É a desvinculação das receitas dos estados, que foi aprovado pela emenda constitucional, que aprovou a DRU, aprovou a DRE e a desvinculação das receitas do município. Então, assim, nesse limite, isso aí é lícito e é possível fazer. Mas o que eu estou a propor é exatamente isso, que nós tenhamos condição de não endividar mais a Fonte 100. A Fonte 100, ela já está muito endividada, isso vem de um processo histórico, com as demais fontes, que são as demais fontes vinculadas. E aí a proposta, se você me permite, a proposta do Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal é exatamente permitir que, por um período, nós tenhamos condição de colocar nesse fundo recursos que hoje seriam vinculados, e aqui não estou a dizer ainda porque a proposta não está fechada, será amplamente discutida internamente com os chefes de poderes, com os senhores deputados, com o setor produtivo, com o fórum sindical. Há um compromisso de se fazer isso, que a gente desvincule alguns recursos, coloque nesse fundo que seja possível, então, utilizar esses recursos sem endividar a Fonte 100. Durante um período, com esses recursos vinculados, fazer frente aos déficits que temos. Por exemplo, na área de saúde, na área, sobretudo, de segurança pública, que nós temos aí mais de 1.000 viaturas, enfim, com combustíveis, e conseguirmos fechar, então, esse déficit do Estado. É aí que entra o Fundo Emergencial de Estabilização. Porque, Antero, o que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos? Nós tivemos um aumento. Vocês têm prazo para aprovar esse fundo? Não, o prazo, é uma situação emergencial, né, Antero? Nós precisamos, o mais rápido possível, termos recursos desvinculados para que nós tenhamos condições de arcar com o custo da máquina pública, sem expor a nenhuma situação de eventualmente utilizar recursos que não são possíveis. Secretário, teve essa proposta inicial de retirar 20% dos poderes nos meses de fevereiro, março e abril, né? Para ajudar nesse pagamento de dívida, para ajudar o Estado. Qual é a cota de participação que o governo vai propor para esse fundo no que diz respeito ao 12º dos poderes? Esse 20% permanece? Eu ouvi dizer que sobe para 35%. Qual que é? Como que vocês vão trabalhar com relação a isso? O fundo ele lida com receitas, né? O 12º ele está no componente da despesa. Nós estamos dialogando com os poderes de forma muito respeitosa, respeitando a autonomia, mas o que nós propusemos lá em relação ao custeio de janeiro, nós vamos apresentar a eles. Isso não envolve o fundo propriamente. Isso, na verdade, seria, no momento agora que nós estamos com muita dificuldade de fluxo de caixa, seria um alívio, uma pressão a menos seria sobre o fluxo da Secretaria de Fazenda. Mas não está fechado absolutamente nada em relação aos poderes. Nós vamos dialogar com os poderes e que nós temos condição de honrar com o que está previsto na LOA. Hoje, a dificuldade para honrar com o que está previsto na LOA, ela é enorme. E isso está sendo apresentado de forma muito transparente. Na LOA, né, para trocar em miúdos, é a lei orçamentária anual. Aquilo que foi aprovado no ano passado, o fluxo de caixa hoje, ele não permite que nós cumpramos. Até o presente momento, nós temos cumprido com todas essas obrigações, ressalvado, claro, o custeio do mês de janeiro aí dos poderes. Antero, se me permite também, nós tivemos aí nos últimos 10 anos um movimento que foi um crescimento
dos repasses e das transferências, né, e dos repasses obrigatórios, e nós tivemos também um crescimento das receitas vinculadas. Essa é uma questão importante também no estado, quer dizer, as receitas que servem para pagar as despesas, por exemplo, a fazer os repasses para duodécimos, para pagar a folha, elas são as receitas da fonte 100, aquelas que estão desvinculadas. E se você pegar, nós estamos trabalhando com esses números para apresentar à sociedade, nos últimos 10 anos nós tivemos uma excessiva vinculação de recursos, com a criação de inúmeros fundos que foi tirando recursos da fonte 100, que serve para pagar esses componentes importantes da dívida, dos duodécimos e também da folha do Poder Executivo, e isso foi migrando para fundos que tinham outras finalidades. Então, assim, é uma combinação de fato que acabou estourando agora, vamos dizer assim, e nós temos que encontrar uma solução emergencial e também uma solução programática para o futuro. E nisso envolve o Banco Mundial, por isso que é importante mais adiante a gente conversar sobre isso também. Mas o que garante que o Estado, tendo esse aporte dos poderes de 20%, né? Fevereiro? Não. Na verdade, assim, o que nós estamos discutindo dada a dificuldade que houve no mês de janeiro, nós propusemos em não repassar ali naquele mês o percentual lá deles dos duodécimos, e que isso fosse recomposto ao longo do ano à medida em que as novas medidas fossem sendo adotadas. Entre elas, obviamente, é a criação do fundo, a melhora da performance da receita, porque a gente está expondo você também... Você não está propondo isso que a Laís falou aí, de 20% em fevereiro, março e abril? Mas se for, alguns já, por exemplo, com não repasse do custeio de janeiro, já daria os 20% até abril, né? Então, essa é a isso. Compensou exatamente isso. Essa é então, a partir de hoje, conversa. Os poderes vão receber o duodécimo. Nós já pagamos o duodécimo cheio da folha dos poderes, né? Na sexta-feira passada, repassamos a folha líquida. Essa semana. Essa questão que tem causado indignação nos poderes, secretário. Eu conversei com pessoas lá do poder, assim, o secretário tem ligado aqui o seguinte: quanto que é a folha? Pô, então eles que vão administrar a folha nossa. Não, nós tínhamos uma disponibilidade de caixa. Que independência é essa? Não é verdade. A gente tem, no Estado também funciona assim, você tem a folha bruta e a folha líquida. O que nós perguntamos, nós não enxergamos absolutamente nada. A gestão é absoluta, plena, independente de cada poder e órgão autônomo. O que naquele momento, na sexta-feira passada, nós indagamos nós tínhamos os recursos suficientes, não para a folha total, que é com os encargos. E há uma possibilidade de você recolher os encargos a posteriori, você recolher uma semana depois, que tem outra data base. O que nós pedimos é só para que fosse dividido. Nós passássemos o valor da folha líquida, que foi possível repassar, e ficaram em torno de 27 milhões de reais para repassar nessa semana, que são os encargos. Nada mais que isso, Antero, nada mais que isso. Que já foi repassado para todos os poderes, todos os órgãos autônomos, nós conseguimos cumprir então a folha de janeiro. Mas fazendo esse custeio aí, como já foi feito, quer dizer, não tendo pago o custeio de janeiro para os poderes, e portanto já atendeu esses 20% até abril, isso significa dizer que em fevereiro, no dia 20 de fevereiro. Dia 23. 23 de fevereiro. Estamos trabalhando com isso, Antônio. Os poderes vão receber o duodécimo integral? Do custeio, sim. Nosso trabalho, nosso objetivo. Do custeio. A folha deles já foi recebida. São dois repasses mensais. Um repasse é o da folha e outro repasse é o do custeio. São duas databases diferentes. O que a Constituição diz é que no dia 20. Eu tô olhando aqui o texto constitucional. Sim. Que todo dia 20 tem que repassar os poderes. Só que você, o Estado. O Estado, na lei orçamentária e a lei de diretriz na LDO, você estabelece datas bases. Tem duas datas bases que são relevantes. Uma é a da entrega da folha. E a outra entrega do custeio. Isso foi estabelecido de acordo com o fluxo de caixa. Né? Então, aí vai ser estabelecido em que datas para isso? Isso. E vai tudo entre o segundo dia, entre o penúltimo dia do mês até o segundo dia útil do mês subsequente, quer dizer, naqueles 4 dias ali do final do mês, né? A gente passa a folha, né? Para o pagamento da folha de pessoal, e até o dia 23 de cada mês o respectivo custeio. Isso que está, inclusive,
inclusive colocado no decreto de abertura do exercício financeiro, que é o que, olhando para o fluxo de caixa, não adianta a gente colocar uma data em que no fluxo de caixa a gente não vai ter os recursos. Isso olhando para os dias, né, que são as melhores arrecadações que a gente tem a condição de cumprir. Esse é o nosso diálogo com os poderes. E para que nós tenhamos condição aí, um ambiente institucional. Em relação a municípios, isso está sendo absolutamente observado, em relação à dívida está sendo observado. Agora, nós de fato, Antero, nós não conseguimos chegar... Ontem teve uma decisão, eu li isso no Folha Max, Laís, sobre a penalização por parte do Tribunal de Contas da União a todos os municípios brasileiros. Aliás, a todos os municípios do estado de Mato Grosso. Foi uma matéria que a associação... No caso a Associação Mato Grosso do Fundeb. Por causa do Fundeb. Foi uma matéria da Associação dos Municípios. O Tribunal de Contas da União, porque eles chegaram no final do ano com mais de 5% do Fundeb em caixa. Cada aquele repasse feito. Aquele repasse abrupto, no final do ano. Nós estamos dialogando com o Tribunal de Contas até para apoiar e encontrar. Da União. Isso, não, do Estado e da União. Na verdade, da União, porque o Fundeb ele compõe um componente de recurso que também é monitorado pelo governo federal, que tem os índices de aplicação. Eu não tenho conhecimento especificamente sobre se algum município não conseguiu cumprir, porque ao longo do ano. Só todos. Não é essa informação. Ao longo do ano nós tivemos também aqui alguns repasses. Você acaba usando no expediente da conta única, Antero, você acaba usando recursos às vezes de uma fonte para cobrir a outra e no final do ano você acaba fazendo uma equalização, mesmo porque todos são obrigados a aplicar 25% em educação. E às vezes do seu orçamento você tem que sacrificar uma área para que você tenha condição de cumprir com aquela vinculação. Então assim, a princípio, não sei se é um problema tão generalizado deles não terem conseguido aplicar lá os 25% do mínimo da educação, porque a Constituição e as leis estabelecem que basta que você tenha os recursos empenhados, né? Você não precisa ter pago. Então você pode pagar no exercício posterior. O que você tem que fazer naquele exercício orçamentário, naquele exercício financeiro, você tem que ter daquilo que foi arrecadado, ter colocado os 25% na educação. Antero, só para esclarecer, um ouvinte ligou aqui, secretário, como a gente falou do pagamento da folha de servidores, muita gente foi lá no F5, né, para ver se caiu ou não o dinheiro em conta. Só para esclarecer que é a partir das 18 horas de hoje, né? Nosso esforço é até às 16 de hoje, né? Todas as concluído já todas as transferências para ativos e inativos, né? Então o objetivo é que isso seja compensado até às 15, 16 horas do dia de hoje. Esse é o nosso esforço. E isso demonstra também a prioridade que nós temos com o servidor público, né? Em respeitar essa database aí de até o dia 10. E à medida em que nós tivermos aí uma arrecadação crescente e também começar a operar certamente com o fundo emergencial, para que a gente retire da fonte 100 pressões que hoje podem prejudicar o cumprimento da folha, que às vezes, por exemplo, você tem lá uma situação de não estar cumprindo com um fornecedor de insumos para UTI, né? E às vezes isso você tem que pagar, senão o fornecimento daquele insumo ele cessa. Você tem que fazer a transferência. E isso pode eventualmente impactar, se isso acontecer no dia 9 para o dia 10, pode impactar o cumprimento da folha. A situação do Estado hoje é exatamente essa. Para se ter uma ideia, na conta hoje do Estado tem R$400 mil, né? Nós tivemos um Estado desse tamanho e nós dependemos da arrecadação do dia para que aqueles compromissos do dia sejam honrados. E nós estamos trabalhando até fortemente. Você fala assim, arrecadação do dia, tem até na música popular brasileira, né? Em fevereiro tem carnaval, em fevereiro tem menos dias. E que impacto que isso vai ter? Geralmente o mês de fevereiro é um mês mais complicado, mas as datas para o recolhimento dos tributos estão ali estabelecidas. É um mês difícil, não é só para o Estado, mas para todo mundo. Se você tem menos dias úteis, você também tem pro comerciante, pro empresário, né, para que tem que recolher, e o Estado ali tem as suas datas básicas. Nós esperamos que nós não tenhamos uma frustração muito grande. Nós temos um evento muito importante, Antero, que é no dia 9 a 10 de março, que é
o pagamento da dívida com o banco americano, né? São 37 milhões de dólares e até o dia de hoje é algo que eu estou me preocupando. Nós tivemos anteontem em Brasília e ontem em São Paulo. Mas já tem o dinheiro para isso? Nós não estamos. A partir de agora que nós começamos a fazer reserva. Esse é o problema que está apontado, inclusive pela Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado, e não é um problema só de Mato Grosso, nós temos uns 12 estados da federação que estão nessa condição, é a poupança corrente. As despesas correntes divididas pelas receitas, esse número está dando quase 100%, no estado está em 98%, o estado não tem condição de ter reservas, nós não conseguimos poupar, quer dizer, nós estamos para chegar no dia 10 de março, que é um evento importante, nós temos que comprar os dólares, os 37 milhões de dólares, e hoje ainda nós não temos nenhum real poupado, nós temos que começar esse esforço a partir da arrecadação de hoje, que vai aparecer para que nós a enxerguemos na quarta-feira, e a partir daí começar a fazer essa reserva. O nosso objetivo é que na negociação com o Banco Mundial, essa dívida vai ser recomprada pelo Banco Mundial a taxas menores e que só que isso seria só para a parcela de setembro, que nós tenhamos condição de pegar essa parcela agora de março e também empurrar para setembro e aí a dívida ser recomprada na totalidade, o que nos daria um alívio no fluxo de caixa, porque é uma preocupação também enorme que nós estamos compartilhando com os poderes. Se nós tivermos que pagar os 37 milhões de dólares no dia 10 de março, nós teremos uma dificuldade enorme com custeio da própria máquina, que hoje já nós temos uma dificuldade muito grande, com os repasses obrigatórios que o Estado tem que fazer e também com o custeio da própria máquina pública, porque 37 milhões de dólares é quase um quarto da folha integral de pagamento. É metade, né? São em torno de 100 milhões de reais, é metade do que a gente repassa para os poderes. O que vocês estão propondo para resolver isso? Nós fizemos uma proposta para o banco vai apreciar que nós paguemos agora nessa próxima parcela os rendimentos, né? Que a gente pague apenas os rendimentos, que o capital seja lançado para a próxima parcela. Isso vai ser apreciado pelo banco, o que diminuiria de 37 para 9 milhões de dólares. A gente colocou esse pleito ao banco e nós esperamos que nós temos o apoio já da Secretaria do Tesouro Nacional e veja que nós não estamos parados, nós estamos procurando alternativas, né? Que aí nós teríamos um alívio de 28 milhões de dólares nessa parcela do dia 10 de março. Nós pagaríamos apenas os rendimentos, os juros, que é em torno de 8 milhões e meio. A parcela daqui a 6 meses. Aí teria outra parcela daqui a 6 meses, mas até lá esperamos nós que tenhamos já finalizado a nossa negociação com o Banco Mundial. E aí, se você me permitir, essa negociação é muito importante e o Banco Mundial ele coloca algumas condicionantes para que a gente cumpra. De fato que a gente tem. Pois é, aí eu queria que o senhor falasse sobre as condicionantes do Banco Mundial. Tem pergunta aqui? Alô, quem fala? Oi, bom dia, é o Júlio quem fala, tudo bem? Oi, eu Júlio, acredito que não tenha nada a ver ainda em relação à entrevista, mas em relação à IPVA, a Cefaz não está dando opção de parcelamento para quem perdeu o IPVA 2018, entendeu? E eu sou funcionário público e o salário só sai depois do dia 10. Eu queria saber do secretário aí como que vai proceder em relação ao parcelamento, porque eles só me deram parcelamento até o final de janeiro, depois disso não tenho, e eu sou funcionário público, eu não tenho como cumprir, tendo Brits em Cuiabá, como que eu faço? E aí, como é que ele faz? Eu preciso... Júlio, o nome dele. Júlio, bom dia, eu vou checar isso lá com a gerência de IPVA na Secretaria de Fazenda. De fato, a possibilidade de parcelamento era até o final de janeiro. Vou verificar o que é possível fazer e certamente eu volto a esse ponto com o Antero aí. As assessorias conversam, Antero, e você dá uma resposta na segunda-feira, Júlio, ok? Tá certo, e eu quero saber quais são as exigências feitas pelo Banco Mundial para poder comprar essa dívida do Bank of America, porque assim, para comprar a dívida, ele quer um estado com saúde financeira que tenha certeza que vai pagar o Banco Mundial, senão ele vai comprar a dívida vai ficar alongada, vai ficar mais fácil de pagar, vai ficar mais barata para o estado, mas os técnicos do banco sabem assim, olha, se não forem tomadas estas medidas, não dá. Sim, Antero, de fato, tanto é verdade que o Banco Mundial, se hoje o Estado fosse tomar uma operação de crédito convencional, seja no
operação de crédito interna ou operação de crédito externa, nós não teríamos condição. A União não nos daria aval, porque o Estado hoje, ele não tem capacidade de pagamento segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Esse é um ponto importante. Nós só estamos conseguindo fazer essa reestruturação da dívida porque com o Banco Mundial os juros, eles são subsidiados e eles apoiam, eles só entregam o recurso e finalizam a operação de crédito, essa reestruturação da dívida, se nós tivermos e observarmos um componente de ajuste fiscal. E esse componente de ajuste fiscal, eles fazem um diagnóstico, olham para dentro da gestão pública, da administração pública, identificam os problemas e, consequentemente, junto com o Estado, apontam as soluções. Eles identificaram que nós temos aqui um problema claro de poupança, né? Nós temos um problema de liquidez e aí isso está identificado numa pressão que houve nos últimos anos sobretudo em despesas com pessoal, em despesas com previdência e em despesas também aí entra um componente com repasses de duodécimos. Então, assim, o Banco Mundial fez esse diagnóstico, que houve um crescimento dessas despesas maior do que cresceu a nossa arrecadação, a nossa receita corrente líquida. Esse é um diagnóstico que o banco faz com os elementos que ele tem disponíveis junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, os balanços do Estado. Então, foi apresentado eles já gostaram da PEC de gastos, que isso sinaliza que para o futuro essas despesas, obviamente excetuando poderes, que isso é negociado junto com as leis orçamentárias anuais, mas os componentes dos gastos com o pessoal, isso está estabelecido no teto de gastos, que nós não podemos ultrapassar aquilo que crescer a inflação, né? Que for a medida da inflação. Então, em relação a esses componentes, eles apresentaram algumas sugestões que são condicionantes, que nós estamos dialogando já com os respectivos setores. Uma delas, por exemplo, em relação ao componente da Previdência, é a preocupação de que em 2014 se pagava a fonte 100, a conta única, os recursos do contribuinte, as aposentadorias dos servidores públicos consumiam do orçamento do Estado 400 milhões de reais. No ano passado, Antero, já foram 900 milhões de reais. Em 3 anos, dobrou. E para 2020, esse número vai passar para 2 bilhões de reais. Porque nós temos aquelas pessoas que entraram os servidores que ingressaram na década de 80 e estão se aposentando agora de forma muito justa. Só que o Estado, ao longo do tempo, ele não se preparou para que tivesse uma poupança para fazer frente a esses pagamentos. Quem faz o pagamento disso hoje é a geração atual, são os recolhimentos dos impostos do dia de hoje, né? Nós não temos nenhuma poupança arrecadada para cobrir esse déficit da Previdência. Então, o Banco Mundial apontou, e tem algumas alternativas que nós vamos discutir com o Fórum Sindical, mas uma delas, óbvio, o governador já disse isso, inclusive, na abertura do ano legislativo, que é o aumento aí da alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Isso já está no plano federal, já está sendo debatido. Alguns estados, acho que 10 estados da federação, salvo engano, já aprovaram essa majoração, o que não diminuiria o déficit. O déficit, como eu mencionei, no ano passado foi de 1 bi, e esse aumento aí, essa majoração nos daria em torno de 100 milhões de reais a mais no ano, mas diminuiria a menos de déficit, né? Daria uma arrecadação a mais de contribuição previdenciária e diminuiria 100 milhões o déficit. Então, são algumas medidas que estão apontadas pelo Banco Mundial. Eu ainda não posso detalhá-las aqui, porque nós estamos conversando primeiro com cada setor envolvido. Lá menciona, inclusive, a necessidade de a gente não ter mais restos a pagar sem lastro financeiro. Por exemplo, no ano passado, nós vamos inscrever em restos a pagar em torno de 1 bilhão de reais. E como nós não temos poupança, você não tem lastro financeiro para isso. Então, há também, o Banco Mundial coloca essa questão do fundo emergencial de estabilização fiscal como uma necessidade para que você tenha os recursos necessários ali dentro para dar lastro a esses restos a pagar, que é o chamado déficit do Estado. E aí nós temos condição de honrar, inclusive, com os fornecedores do Estado, que hoje, de fato, e isso deve ser reconhecido, prestam serviços e recebem com atrasos em função exatamente de todo esse cenário que eu já mencionei. Tá, secretário, tem algumas perguntas aqui, eu gostaria que o senhor fosse rápido nas respostas, porque o nosso tempo, mais uma vez, está se esgotando. Bom dia, no site da Cefaz o pagamento é só depois das 18. Já o secretário fala a partir das 8 horas.
Por favor, pode nos informar o correto? Abraço, Walter. O nosso Aí ele manda aqui o site da Cefaz. Isso, o nosso objetivo é que até às 16 horas de hoje, da sexta-feira, esteja acreditado na conta de todos os servidores públicos, Antero. Tem aqui Modesto da Sejude. Sejude é Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? É verdade que os procuradores estão recebendo acima de 40 mil por mês? Subsídios mais verba indenizatória? Aí eu quero perguntar o seguinte: o Estado não tem que fazer uma ação para bloquear que ninguém pode receber mais que o governador? Tem salários no Estado maior que o governador? Os salários, não. O que nós temos, todos os subsídios, eles obedecem ao teto. Existem algumas carreiras que têm verbas indenizatórias. O teto do Estado é o teto do governador? Do Poder Executivo, sim. Agora tem as carreiras jurídicas, a de procurador, o teto é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. É o que estabelece a Constituição Federal. Então, isso aqui de que recebe 40 não deve ser. Não é 40, é abaixo. Nós recebemos menos que os desembargadores aqui no tribunal. O nosso teto é o teto nacional, é o do ministro Supremo, e o teto regional é 90,25% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. E algumas categorias recebem as verbas indenizatórias que não compõem o teto. Tá. Vamos ver aqui que o Alex de Arenápolis pergunta para o secretário quais serão os cortes de gasto que o governo irá fazer, ou ficará apenas para os poderes e os funcionários. Perfeito. Que subirá de 11% para 14% de desconto. Alex de Arenápolis. Eu comentava até fora do ar aqui com você isso. Sim. Essa inconsistência do governo, assim. Porque o que passou do discurso do governador foi que, olha, eu preciso aumentar de 11 para 14, preciso que vocês me ajudem a pagar a conta, mas não anunciou nenhuma medida assim. Mas o Poder Executivo vai dar um exemplo. Vai cortar gasto aqui e acolá. Vou dividir a resposta em duas. Em relação ao custeio do Poder Executivo, nosso custeio projetado para esse ano na lei orçamentária é de 180 milhões de reais, todas as secretarias. O custeio já está previsto no decreto de abertura orçamentária 130 milhões e nós vamos abaixar para 115 mensal. Esses 115 representam mais de 40% de economia. Nós vamos cortar. E isso vai ser anunciado para a secretaria, já foi anunciado, porque não tem mais quem vai carregar o empenho para a secretaria fazê-lo é a Secretaria de Fazenda. Se você não tem disponibilidade financeira... Mas isso está... Já num decreto assinado pelo governador. Não, pois é, mas no decreto assinado pelo governador, mas está assim, por exemplo, você não tem como fazer corte no custeio da comida de preso. O preso tem que comer. Essas são as despesas essenciais. Tudo aquilo, e esse bloco das despesas essenciais, ela tem que caber junto com as demais despesas da máquina, cafezinho, enfim, toda aquela estrutura da burocracia tem que caber nesse corte de 40% que o Estado já fez. O Poder Executivo, é importante deixar claro, e ao longo da trajetória dos 3 anos de governo também do governador Pedro Táxi, já foram cortados mais de R$1 bilhão de custeio. O nosso custeio hoje é menor do que era em 2014. Isso é importante deixar claro. Fora que houve, pelas auditorias todas que foram realizadas, economias geradas em contratos públicos. Você tem algumas áreas, em áreas de TI, por exemplo, que a economia dá mais de 50% dos contratos. Se nós não tivéssemos feito isso, se não tivesse sido enérgico em conter e fechar a torneira de superfaturamento, de gastos necessários, nós teríamos hoje um buraco de R$1 bilhão a mais. Nós só não temos porque, de fato, foi feito o dever de casa ao longo desses 3 anos. Isso tem que dar o crédito, de fato, a tomada de decisão de fazer a coisa certa, republicana e transparente. Economizar nos gastos superfaturados. Isso foi feito em 3 anos e gerou uma economia de R$1 bilhão. E, além disso, de forma adicional, para esse ano, nós estamos fazendo já um contingenciamento de 40% do custeio. De 180 milhões de reais que está previsto na lei orçamentária para o Poder Executivo, lá no grupo 3 do orçamento, quem é servidor público vai entender o que eu estou falando aqui, nós estamos projetando para que seja executado do ponto de vista financeiro, no máximo 118 milhões de reais. Portanto, vai demandar logicamente, de cada secretaria, uma priorização do gasto público. Isso nós temos que deixar claro. Cada secretário, cada pasta, cada servidor público, nós vamos ter que ter uma noção e um senso de economia. Por quê? Se nós liberarmos um orçamento de 180 milhões de reais, sendo que a possibilidade de honrar é perto de 100 milhões, o que nós estamos dizendo, Antero? Nós vamos ter restos a pagar em torno de 80 milhões de reais no final do ano em cada secretaria por mês. Então, quer dizer, é uma conta que não vai fechar. Nós, então, estamos sim fazendo o dever de casa. Já fizemos em 3 anos e estamos fazendo agora ainda
um esforço adicional de 40% de redução do custeio. Sobre a alíquota previdenciária, eu gostaria de deixar claro que eu sou servidor público de carreira e preciso fazer essa defesa aqui. Não é algo que beneficia ao governo. É uma ação de Estado e é uma ação voltada para o servidor. Os números estão abertos. O Fórum Sindical, fizemos uma reunião ontem com o Fórum Sindical, com todo o Fórum Sindical lá na Casa Civil, inclusive com a presença do governador. Isso foi dito de forma muito clara. Essa majoração da alíquota de 11% para 14% não atende ao Estado, atende ao servidor público. Daqui a 2 anos, Antero, seja quem for o governador que estará à frente do Estado, terá condição de pagar 2 bilhões de reais do orçamento público para a aposentadoria de servidor público? E é isso que eu venho dizendo. Não adianta a gente ir adquirindo direitos se a capacidade do Estado de honrar da perspectiva financeira de recursos, isso não acompanhar. Então nós temos que oferecer à Previdência alternativas de custeio, de financiamento. Uma delas, óbvio, é essa majoração que já está sendo feita em todo o país, que é a da alíquota de 11% para 14%. Mas digo, não é suficiente. Você mesmo falou, Galo, isso se reduz em 100 milhões o déficit. O déficit ainda continua muito grande. E aí nós vamos ter que, de fato, encontrar soluções. Afetar patrimônio público. Se você se lembrar, há 4 anos atrás, foram feitos aportes no Fundo Previdenciário de patrimônio do Estado, imobiliário, patrimônio que não existe. E isso vai ser devidamente colocado à luz aí pela Secretaria. Patrimônio. Então, assim, tem que deixar claro, isso foi aberto ao Fórum Sindical ontem. Essa é uma pauta, não é uma pauta do governador Pedro Táxi, não é a pauta do governo, não é uma pauta do executivo, é uma pauta do servidor público. Esse debate nós temos que fazer. E toca a mim também. Eu entrei no Estado em 2002. Eu também sou pré-2003 daquela reforma. Então, quer dizer, é algo que toca a mim e toca a todos os servidores públicos. E a sociedade, hoje, quem financia esse déficit é a sociedade. E a sociedade tem que acompanhar e exigir também que as melhores decisões sejam tomadas. Como resolver o déficit da Previdência se você aumentando de 11 para 14, você ainda vai ter um déficit de 800 milhões? É afetar patrimônio público, criar alternativas. E isso, de fato, não é uma solução fácil. Tanto que os principais componentes hoje de avaliação de risco do Brasil, das contas públicas do Brasil, de fato o componente fiscal é previdência pública. Porque a Previdência do Brasil é uma mentira deslavada de que ela é deficitária, né? É uma mentira que assim, que é uma mentira, problema, que é uma exigência da banqueirada internacional para poder ficar melhor para os banqueiros e pior para o povo do mundo inteiro. Porque assim, nós temos algumas transferências de renda. Se você pegar lá o artigo 197 da Constituição, tá lá tudo que alimenta a Previdência. Aí você põe tudo no pacotinho da Receita da Previdência. Aí se aplica sobre esse pacote 30% da DRU. Tô falando da União. Da DRU. Aí você desvincula todas as receitas. Pode desvincular, inclusive, os da Previdência. Mesmo desvinculando os 30%, a Previdência é superavitária. Mas eles fazem uma conta só do dinheiro do INSS, né? Assim, tem que separar o regime geral do regime próprio. É difícil. Dos servidores. Mas você tem razão e eu vou adicionar um ponto ainda também nessa discussão. Que são a cobrança dos devedores da Previdência. Nós temos empresas que devem bilhões de reais e às vezes acabam tomando recursos do BNDES, o que é um absurdo também, né? E você tem, além disso, desonerações que ocorreram de forma irresponsável. Sobretudo em 2014 nós tivemos no plano nacional desonerações da Previdência que geram um buraco enorme, né? Quer dizer, eu acho que essa pauta do mundo sindical está absolutamente correta, é cobrar a quem deve da Previdência, isso para o regime geral. O regime próprio ele tem uma outra característica, que é quem acaba arcando, na verdade é o orçamento público, né? Especificamente, então esse déficit aí, porque é uma conta atuarial, se você vai depositando ao longo da sua vida e chega no final, aquela conta não dá para que você cubra com o dinheiro que você arcou e que o Estado depositou, isso você não teria condição de receber, que o Estado é obrigado a cobrir esse déficit. Então, em relação ao servidor público, há essa preocupação que quem cobre esse déficit é o Estado, é a sociedade com os impostos que ela recolhe. Então, eu dizer o seguinte, em relação ao servidor público, nós temos que encontrar soluções para que nós tenhamos, sobretudo nesses servidores que irão aposentar para o futuro, nós tenhamos
e que são anteriores a 2003, que nós tenhamos condição de arcar com isso. Antero, eu queria dar uma última notícia sobre, foi publicada ontem uma portaria que nós constituímos uma comissão para inventariar todos os incentivos fiscais e até final de abril, nós tenhamos condição de fazer aí o que a Lei Complementar 160 ela estabeleceu, que é a convalidação, revisão e cancelamento de incentivos fiscais. Nós não vamos fazer, claro, uma caça às bruxas, aos bons incentivos fiscais que contribuem para o desenvolvimento do Estado, mas será uma oportunidade de fato de passar limpo essa pauta aqui no Estado e que a gente tem a partir de então até 30 de abril. Está todo colocado, porque nós temos que depositar isso no Conselho Fazendário Nacional, no CONFAS, até junho, e todos os incentivos têm que estar convalidados e cancelados e revisados até agosto. Então, inclusive, ontem, também com o Fórum Sindical, sabemos que é uma pauta também do servidor público, né? Nós também eles irão acompanhar. É uma comissão composta por membros da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma agenda importante que interessa à sociedade mato-grossense. E legalmente é possível isso? Cancelar em abril? Sim, é possível, porque todos os incentivos, se você for lembrar, todos os incentivos eles foram declarados inconstitucionais. Aí o Supremo falou, olha, só que vocês têm 360 dias para convalidar aqueles que são de fato de interesse da sociedade, de interesse público, de interesse para o desenvolvimento. Porque eles foram aprovados no passado, lá no PRODEIC, por exemplo, sem autorização prévia do CONFAS, que é o que determina a Constituição. Então o Supremo declarou que todos são inconstitucionais. Então, analisar um a um. Vai ser analisado um a um, todos os setores, e será um trabalho muito grande, mas essencial para garantir segurança jurídica e um ambiente de negócio. As pessoas vão saber quem que está sendo será absolutamente transparente, o trabalho será divulgado. Tem uma sugestão aqui. Erivaldo Júnior. Tem que buscar os recursos da Previdência no patrimônio dos ex-governadores. Cadê as receitas das contribuições dos funcionários? Porque aí tem uma outra aqui, é o próprio Modesto da Sejude. A Previdência tinha pessoas preparadas para conduzir a reforma da Previdência, mas foram todos expulsos da MT-Prev. Cadê os gestores que estavam na Previdência cuidando da reforma? Foram afetados pelo presidente da MT-Prev, Modesto da Sejude. Foram afastados pelo presidente da MT-Prev, que não tem habilidade com o pessoal. Aí é apenas uma opinião. Não é opinião, eu não conheço também a realidade lá de como as coisas estão funcionando. Secretário, só para encerrar, eu quero saber o seguinte: a CPI do Fundeb e a CPI dos fundos, né? Que foi instalada na Assembleia Legislativa, ela já aprovou uns requerimentos. Assim, eles chegam até a afirmar o seguinte: esperamos que o Estado forneça os requerimentos que nós estamos solicitando. Alguns requerimentos são absolutamente necessários que o Estado forneça. Eles estão reivindicando a receita mensal do Estado nesses anos 2015, 16 e 17, a receita mensal do Estado e o repasse para as prefeituras no decênio. A cada decênio, o que é que foi da receita, quer dizer, talvez até a receita partilhada em decênio, o que foi decênio, o que foi repassado para as prefeituras, até para checar se todos os meses foi o dinheiro da Fundeb. Isso aí é tranquilo, né? Vamos prestar todas as informações. E a outra questão que eles falam é que eles querem entrar naquilo que o Tribunal de Contas não conseguiu. Ele falou, e nós temos poderes judiciais, claro que nós não vamos pedir isso para divulgar, para tornar público, mas apenas para combater a sonegação. Ele quer detalhadamente, empresa por empresa. O FETAB, né? Não, aquela questão da exportação, que a CPI é do FETAB. Ligado à questão do FETAB. Isso, ligado à arrecadação do FETAB. Isso, o requerimento chegou à Secretaria de Fazenda ontem, já passei para os setores fazerem toda a análise e não há nada a esconder, as contas são públicas, transparentes, estão nos portais, enfim, nós vamos fornecer todas as informações que forem necessárias para que essa investigação se conclua e se conclua a bom termo. Nós não temos nada, o governo não tem nada a temer e esperamos que tudo isso seja esclarecido, Antero. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero, muito obrigado pela oportunidade, esperamos aí ter ótimas notícias doravante. Obrigado.